Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu queria conversar com você aqui sobre o tema incineração de resíduos sólidos. Afinal de contas, sim ou não? Eu resolvi criar esse vídeo sobre a minha opinião sobre o tema, também em que é baseada a minha opinião sobre o tema, porque de vez em quando eu recebo um e-mail, algum comentário, bom, em alguma maneira eu sou ativado aí para mostrar minha opinião sobre incineração. Sou criticado também algumas vezes por pessoas que defendem isso, né, e sou elogiado por outras também que defendem, que são contra a incineração. Então eu queria dar base, queria compartilhar um pouco com vocês o que forma a minha opinião, e já digo logo para vocês o seguinte: a minha opinião é técnica. Tá? Ela não é, para mim, essa coisa de tecnologia não é que nem time de futebol, sabe? Que você decide qual é o time que você vai torcer e vai torcer para esse time o resto da vida, independente de como ele vai se desenvolver. Para mim não, para mim isso é uma questão técnica. E já que é uma questão técnica, eu vou mostrar para vocês em que se baseia essa minha opinião. Sendo assim, esse vídeo então vai ser dividido em basicamente três partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a viabilidade técnica. É preciso entender o que é incineração de resíduos, como isso funciona, o que precisa ser feito para que isso funcione de maneira correta, enfim. Nós vamos falar um pouco sobre viabilidade técnica. Depois vamos falar sobre viabilidade econômica, tá? Aí vamos entender essa coisa de viabilidade econômica, quais são as entradas, as saídas, que quantidade a gente precisa para viabilizar e assim por diante. E depois disso, nós vamos falar sobre a resposta final, né? Se é sim ou se não, se eu sou contra, se eu sou a favor da incineração de resíduos e por quê? Qual a base de sustentação disso? E claro que esse tema também tem a ver não somente com a minha opinião, aí lá no final você vai entender melhor isso. Quem decide não sou eu e nem é você, tá? Então já deixo aqui esse suspense, você vai entender como que se decide isso na sua região, no seu estado, no seu país, tá certo? Então vamos lá? Bom, vamos falar então sobre viabilidade técnica. Primeiro, o que é incineração de resíduos? Bom, como o nome já diz, a incineração de resíduos, eu vou queimar esses resíduos. É o processo de combustão, é a reação aí com oxigênio de alguns materiais, de preferência que tenham aí algum carbono aí pelo meio, que é para a gente conseguir fazer essa oxidação aí do carbono, falando quimicamente. Na prática, nós vamos queimar alguma coisa, vamos fazer uma fogueira, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, bom, se eu vou fazer uma fogueira, eu preciso de alguma coisa que queima. Para os químicos, né, pense no carbono. Então, para o resto do pessoal, alguma coisa que queima. E o que é que queima? E daí, essa questão é decisiva, é muito importante que você entenda isso. O que é que queima? Papel queima? Sim, beleza. Então, papel é muito bom para se colocar numa incineração, tá? Não vamos entrar no mérito aqui, mas aí vai fazer mal não sei para quem. Vamos primeiro entender isso aqui. Bom, papel queima, papelão queima, plástico queima. Então tudo isso é muito bom para incineração. Aí vamos ver outros tipos de resíduos. Então vamos ver resíduo da construção civil, entulho, pedra, metal, vidro. Isso queima. Bom, você pode dizer que derrete em alguns planetas aí fora do sistema solar, que são feitos de gases, quem sabe aí são rochas que viraram vapor, mas aqui na Terra, aqui no nosso planeta, queimar pedra, fazer fogueira de pedra, de metal, não é necessariamente uma coisa assim muito fácil de fazer. É possível, tá? A temperaturas aí inimagináveis aqui no nosso planeta é possível fazer, mas com certeza não é uma coisa assim que seja, digamos, muito barata e tem uma viabilidade técnica boa. Ou seja, a incineração de resíduos, ela não é indicada para todos os tipos de resíduos. E aí a gente começa a quebrar o primeiro tabu. A incineração por si só não vai resolver o problema dos resíduos da cidade. Quem defende isso está errado, tecnicamente está errado, tá? Porque você não vai queimar pedra, você não vai queimar vidro e vai dizer que vai ganhar energia queimando vidro. Então, não serve, não dá. Isso daí é uma coisa realmente limitante. Talvez em outro planeta dê, mas aí você tem que defender a ideia lá no outro planeta. Aqui no planeta Terra vai ficar difícil, tá?
A outra coisa é que, já quebramos esse tabu, a outra coisa é que a incineração desse material, né, que a gente não consegue definir exatamente o que é que vai entrar numa usina de incineração, principalmente a sua composição, não somente a composição química, mas o percentual de cada coisa. Por exemplo, pode ser que hoje venha mais papel do que plástico, amanhã venha mais plástico do que papel, e depois vem uma certa quantidade de material orgânico, chegou, sei lá, resíduo de feiras, de, sei lá, resto de fruta. Então, não dá para ter uma constância nisso, né? Então, você tem que trabalhar com um espaço, uma tolerância de substâncias que precisam ser observadas, porque o processo de queima dessas substâncias vai gerar material tóxico, gases, principalmente gases tóxicos. Tem as dioxinas, os furanos, né, que são tão temidos e argumentados pelo pessoal que é contra a incineração, falam sempre, mas além disso, você também tem chumbo, você tem cádmio, arsênio, ácido clorídrico, óxido de azoto, uma série de coisas, dióxido de enxofre, sabe? Então, um monte de coisa que é bastante prejudicial à saúde humana e, portanto, depois da incineração, precisa ser tratado. Aí você tem vários processos tecnológicos que são capazes de fazer esse tratamento. Então tem lavagem de gases, tem uma série de outros processos aí que através deles você pode fazer isso. E aí a gente vai quebrar outro tabu aqui, tá? Para o pessoal que é contra, que argumenta, mas tem que tratar isso, porque isso aqui é tóxico, isso aqui vai não sei o quê. Realmente, tem que tratar. Mas existe tecnologia para tudo isso. Hoje é possível perfeitamente de se fazer esse tratamento desses gases. Ou seja, a emissão de gases tóxicos não pode ser um fator limitante para a implementação dessa tecnologia, da incineração de resíduos, tá? Então, temos tecnologia para isso. Claro que você vai precisar gastar um pouco mais para investir nessa tecnologia, certo? Não vai fazer a incineração de qualquer jeito. Portanto, uma usina de incineração de resíduos, ela fatalmente já é condenada por si só. Se não quiser gerar um impacto ambiental negativo, né, ela é condenada assim a ser grande. Não dá para trabalhar com usinas pequenas, porque já pensou você montar toda uma estrutura dessa de tratamento de gases, um negócio que é caro, por si só é caro, e aí não interessa se você vai tratar 1 litro por dia ou 1.000 litros por dia de gases, 10.000 metros cúbicos, sei lá, não interessa. Você tem que ter o tratamento de gases, tá? E isso daí vai fazer da estrutura uma coisa grande. O próprio tratamento dos gases gera outro resíduo, né? O resíduo do tratamento dos gases. Então você precisa de um pós-tratamento para esses resíduos, que normalmente são líquidos. Aí você, mais uma vez, tem que investir nisso. A outra coisa são as cinzas. O que fazer com as cinzas? Muita gente vai dizer, inclusive eu mesmo já falei, que dá para usar isso no asfalto. Dá para usar no asfalto isso, claro que dá. A questão é que, mesmo dando para usar no asfalto, não é sempre que isso acontece, tá? Mesmo na Alemanha, não é sempre que isso acontece. Você tem casos que sim, que usa, e outros casos que não, que vai para o aterro sanitário. E aí a gente quebra mais um tabu. A implementação de uma usina de incineração não significa que você não vai ter um aterro sanitário na cidade. Então, quem argumenta, o pessoal que é a favor, quem argumenta que é muito melhor colocar uma usina de incineração do que um aterro sanitário, está falando besteira, porque se você colocar um, você também vai ter que colocar o outro. Um não elimina o outro, tá? Isso aí é besteira. O que você vai fazer com as cinzas? Vai botar no asfalto? Sim, cadê a tecnologia para isso? Você tem? Então você tem que falar das duas coisas. Então uma coisa tem que puxar a outra necessariamente, tá? E por quê? Mesmo tendo essa aplicação para isso, por que mesmo assim muitas usinas não usam isso no asfalto? Porque você altera a qualidade do asfalto. E o pior, você altera com uma substância, essas cinzas, que não tem constância na composição química. Então você compromete um pouco a qualidade. É uma coisa boa? É boa para quem? Para o asfalto em si, com certeza não. É melhor que ele mantenha a característica física dele, característica química, porque aquilo você pode falar de uma qualidade que é constante. Se você colocar outra coisa lá dentro, você vai alterar isso. Aí você está lidando com outro produto, com certeza de mais baixa aceitação. Tá? Então, é preciso falar a verdade toda. Mas o principal aqui é
a usina de incineração não elimina a necessidade de se ter um aterro sanitário. Isso é besteira. Quem fala isso? Tá? Uma outra opção que você tem, caso você queira ter a incineração de resíduos. Digamos que você tem uma quantidade de resíduos que não é suficiente para viabilizar economicamente uma usina. Então você pode fazer co-incineração, tá? Você pode, por exemplo, pegar certas quantidades de resíduos e queimar em cimenteiras, né? Elas queimam em cimenteira, usina de carvão e assim por diante. Tá? Meu telefone resolveu tocar justamente agora e eu vou baixar ele aqui rapidinho só para terminar essa parte. Então, a co-incineração significa que você não precisa colocar uma usina completa de incineração, porque é um processo muito caro. Você pega uma cimenteira e paga pelo serviço deles fazerem a incineração. Aí você precisa investir muito menos. Tem as usinas de carvão também, geração de energia através de carvão, que aqui na Alemanha é comum. Então, uma usina de carvão, ela consegue misturar aí, digamos, 3, 4% de resíduos dentro da queima do carvão, sem alterar muito a qualidade do vapor que vai para a turbina. Então, é um processo interessante. Aí a cidade paga a usina de carvão para fazer esse tratamento de resíduo, um tratamento térmico, e daí a usina vai fazer as contas para ver a viabilidade econômica desse processo, tá? E agora vamos falar da viabilidade econômica, que na minha opinião é o que acaba definindo as coisas, né? A gente tem um processo aí de tomada de decisão que tem a viabilidade técnica, né? Que primeiro precisa saber se é possível fazer aquele determinado processo. E depois eu tenho a viabilidade econômica, é que se, bom, sendo possível, então vou fazer ou não. Depende de quanto eu vou ganhar com isso. Sabe aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer assim? Quanto eu ganho com isso? Será que eu ganho bom? Pois é, justamente. Depois que você já entendeu o processo, essa lógica é muito comum a todo mundo, né? Olha, tem determinada coisa que dá para fazer. Viabilidade técnica. Agora, quanto eu ganho com isso? Vale a pena? É a viabilidade econômica. Tá? E o que é a viabilidade econômica? Gente, simples. Economia é muito, muito simples. É o controle de entrada e saídas. Entradas menos saídas. Se no final dessa conta der negativo, dificilmente você vai ter alguém que se interessa por isso. Não tem investidor, não tem órgão público, não tem ninguém, nenhum banco, ninguém vai se interessar por um negócio que dá prejuízo. Nem você mesmo, né? Normalmente. A não ser se você encara esse processo como time de futebol. Aí tá, o mesmo time perdendo, estando em último lugar lá, e você jurou um dia que vai torcer para esse time, aí fica complicado, né? Você vai morrer com o time lá e não vai largar o barco. Então na economia também é a mesma coisa. Se você trata negócios como time de futebol, tecnologia como time de futebol, então mesmo a tecnologia lhe dando um prejuízo, você vai ficar lá defendendo e às vezes você nem sabe por que está defendendo aquele processo. Né? Então tem que ativar um pouco aqui a cabeça, o cérebro aí para tomar decisão quando ela tem que ser tomada. Tá? Então viabilidade econômica. Bom, vamos lá. Então você tem como entradas, principalmente numa usina de incineração de resíduos, você tem a entrada que é a venda da energia. Tá? E aí você pensa o seguinte, venda de energia, beleza. Se isso para você é uma entrada, então quanto mais energia você vender, melhor para o seu negócio, né? Não é isso? Bom, a questão é que, como você não trabalha com combustível, tá? Você não trabalha com gases, com biogás, com gás natural, com combustível que queima fácil. Você trabalha com um material que queima difícil, queima fácil. Tá? Então, por exemplo, você está lá bem queimando lá a sua fogueira, de repente chega uma carrada aí de maçã podre, aquilo ali vai mais apagar a sua fogueira do que acender ela. Então você precisa de uma fonte de combustível, essa é a questão técnica, uma fonte de combustível extra, porque quando você vê que a sua fogueira está baixando, aí você aciona essa fonte de combustível extra. Normalmente, em algumas usinas aí se usa o próprio gás natural para isso. Né? Então vê que a chama está apagando, aí joga uma chama aí que vem do gás natural para queimar aquele resíduo. Ou seja, a quantidade de energia que você vai gerar através de resíduos não é muito grande quando comparado com outras fontes de matéria-prima, tá? Outros combustíveis. Não é muito grande.
muito provavelmente você não paga o empreendimento com a venda de energia. A venda de energia dentro do setor de incineração é mais como um extra. E aí a gente quebra outro tabu, tá? Porque aí o pessoal que é a favor, eles vendem muito a usina de incineração como, mas você vai ganhar dinheiro com energia. Tá, mas isso só tá um pedaço da verdade. A quantidade de dinheiro que você vai ganhar com a venda de energia não viabiliza o projeto. Tá? Isso é aqui na Alemanha, onde o grau de eficiência das tecnologias é muito alto e mesmo assim não viabiliza o projeto. O ganho de dinheiro com energia é uma parte dos ganhos, é um complemento que não é muito. Teve uma usina aqui na região, aqui em Hessen, no estado de Hessen, e eu perguntei isso para o cara, ele me falou que cobre mais ou menos 30% dos custos. Então imagina, você ter uma usina enorme que custou, sei lá, 300 milhões de euros, tá? 500 milhões de euros, 200 milhões de euros, e você com a venda de energia, você constrói todo esse processo, faz todo o investimento, e aí chega na hora com a venda de energia, você só cobre 30% dos custos. Então, se você continuar defendendo isso, só com a venda de energia, não, você não vai pensar. Então, fica apertado, tá? O que se faz para tentar viabilizar? Como é que, bom, se tem incinerador na Alemanha e só ganha 30%, como é que se viabiliza então o resto? Lembra da filosofia do aterro sanitário? Como é que o aterro sanitário ganha dinheiro? Não é para receber o resíduo, ele não recebe 1 metro cúbico, 1 tonelada, R$ 120, 120 euros. Sei lá, não é assim que se faz? A mesma coisa se você aplica também para a incineração. Então a cidade não vai deixar de pagar para fazer o tratamento do resíduo. E aí eles viabilizam, né, a incineração, o processo de incineração, viabilizam economicamente. Ou seja, aí quebramos mais um tabu. A implementação de usina de incineração em uma cidade não significa para a cidade que ela vai deixar de gastar com o tratamento de resíduos. Portanto, não é economia para a cidade. Quem sabe seja até um gasto a mais, tá? Mas agora pelo Skype. Quando começa o dia, o pessoal começa a me chamar, que liga de todo canto, do Brasil, da África, de todo canto. Bom, então você tem um gasto, né, um gasto a mais aí. Bom, tratamento de resíduos e energia, né? Como eu falei para vocês, a cidade vai ter que gastar. Dependendo do tamanho da usina, quem sabe ela vai gastar até mais do que antes. Porque em algumas cidades você tem aterro sanitário aí que o pessoal cobra valores irrisórios para fazer a disposição. E às vezes esse aterro sanitário pertence à própria prefeitura, então ela não paga. Ela só paga para manter, mas não paga para colocar lá dentro. Então, se você coloca uma usina de incineração numa cidade como essa, você vai aumentar significativamente os custos com resíduos de uma cidade. Pode ter absoluta certeza. Aí os empreendedores, né, os europeus chegam aqui, os alemães também chegam no país, no Brasil, em outros países, dizem, não, você não vai ter que investir nada, você não vai gastar nada, não vai ter que investir nada, eu faço tudo. Desde que você me pague $100 por tonelada de resíduo para eu tratar. Entendeu? Então, assim, ninguém vai fazer nada de graça. Tá? Não existe almoço de graça, como já disse o outro. Né? Ninguém vai investir num projeto de 200 milhões, de 500 milhões de euros de graça, só para ajudar a cidade. Não existe isso no mercado globalizado. Então, você que defende o capitalismo, que defende democracia, capitalismo, saiba que dentro desse sistema, que é a tendência do mundo, né? Eu não estou também dizendo que eu sou contra isso não, tá? Mas só entendo o seguinte, capitalismo significa que ninguém vai fazer nada de graça para você, alguém tem que ser remunerado por isso. É justo. Se o cara faz um investimento de 200 milhões, ele não tem que ganhar dinheiro? Claro que tem que ganhar dinheiro. Não existe isso de investir tanto dinheiro e sair devendo ainda, tá? Então, pensem nessas coisas. A saída, né, o que vai sair de recurso de dentro do empreendimento da usina de incineração, olha, tem um custo bastante alto de operação, tá? Porque você precisa de profissionais qualificados para tratar com aquilo. Você tem toda a automação de uma indústria que não é pequena, é grande. Tá? Você tem automação, você tem peças de reposição, que são muitas peças. Você precisa de combustível.
tá? Para alimentar a chama lá do processo, você precisa de manutenção, você precisa de qualificação constante dos seus funcionários. Aí troca, você já tem um engenheiro que tem lá o currículo, beleza, um dia esse cara vai morrer, vai sair da empresa, você tem que qualificar o outro, precisa de sempre treinamento. Então, você tem um custo alto. Você pega esse custo e soma dentro do seu processo de viabilidade econômica e você vai ver que o custo de uma usina de incineração é muito alto. Além do investimento, o custo para manter ela é muito alto. Então, não vai ser de qualquer jeito, tá, que você vai conseguir implementar isso. Tá certo? E com isso, para não esticar demais o vídeo, eu vou parar a viabilidade econômica por aqui. Tem uma série de outros fatores também na viabilidade técnica e também na viabilidade econômica, mas eu vou encerrar esses dois blocos aqui e a gente passa então para o terceiro decisivo para entender, afinal de contas, sim ou não. O que você acha? Você já conseguiu formar opinião agora? Vamos entender agora o terceiro bloco. Bom, você já escutou aí alguma coisa sobre viabilidade econômica e alguma coisa sobre viabilidade técnica. Já dá para formar opinião? Como é que se forma opinião? Como é que se decide isso? Bom, vamos entrar nessa questão. Então, a primeira coisa é o seguinte: o processo de incineração implica que você precise de resíduos que queimam, tá? Resíduo que queima, né, que tem uma quantidade de carbono, normalmente são os resíduos recicláveis. Papel, plástico, lembra que eu falei disso? Papelão, tá? Então, tudo que queima bem normalmente é reciclável. E aí começa uma problemática. Problemática não, você começa com a seguinte questão. Bom, se eu incinerar, então eu vou ter pouca coisa para reciclagem. Ou melhor, nenhuma, porque quanto mais coisas recicláveis eu pegar e jogar para lá, coisa que queima, que tem um alto poder de combustão, então vai ser melhor para o meu processo de incineração. Ou seja, quando você tem incineração, você inviabiliza o processo de reciclagem de alguns materiais, de alguns resíduos. Claro que no processo de reciclagem de construção civil, aí, resíduo de construção civil, a incineração é neutra, não vai fazer nada. Porque você não pode botar resíduo de construção civil dentro do incinerador. Então isso aí é neutro. Tá? Mas para papel e plástico, não, aí afeta. É melhor que esse resíduo vá para dentro do incinerador, porque aí viabiliza o outro lá, o outro que está um pouco molhado, entra papel, aí já consegue neutralizar um pouco. Se for só molhado para lá, aí complica para o processo de incineração. Você inviabiliza a incineração. Então, se você trabalha com incineração, né, dependendo do que você está fazendo, para quem, se é para uma empresa ou para uma cidade, aí você tem que ver como vai fazer a gestão. E qual a diferença de uma empresa e de uma cidade? Primeira coisa, se você vai fazer um incinerador para a sua empresa, o problema é de quem? É seu. É seu e da sua empresa. Isso em qualquer país do mundo. No Brasil, sabe, na América do Sul, na Europa, é problema seu. Você só precisa das licenças. Agora, se você propõe fazer incineração de resíduos urbanos, aí o problema, amigo, não é mais seu, é nosso. Tá? Nosso no sentido figurado, depende da cidade que você está. Mas se alguém resolve fazer uma usina de incineração aqui na minha cidade, de resíduos urbanos, aí tem a ver comigo. Aí eu, dependendo do país que eu estou, né, se não for sei lá, uma ditadura, então eu tenho poder de decisão e aí eu devo manifestar minha opinião, dependendo do cargo e tudo mais. E aí a gente começa com as particularidades de cada país. Por exemplo, na Alemanha não tem catadores, tá? E essa coisa de reciclagem ela é muito bacana para dar oportunidades a catadores e a população de baixa renda, porque é um negócio assim rápido que você consegue implementar. Uma usina de reciclagem é rápida a implementação, tá? Muitas, como a usina móvel de reciclagem de construção civil, 20 minutos, você aperta o botão, ela se monta toda. Em 20 minutos está pronto para operar. Então, é uma usina móvel, bota em cima do caminhão, leva para outra cidade, é um negócio muito bacana. Então, a maior parte das usinas de reciclagem, mesmo de plástico, que é um conjunto de máquinas, tá? Que você precisa de uma sala, bota um conjunto de máquinas, bota as esteiras, as ligações e acabou. Então, isso daí, dentro de 1 mês, 2 meses, você conseguiu botar uma usina de reciclagem de plástico, tá? E outras usinas. Então, você tem máquinas. Coloca uma máquina, liga, coloca outra máquina, então são várias máquinas, uma, né, em linha, em paralelo, que vão fazer um processamento. Isso é reciclagem. Tá? Então, isso é rápido. E isso é muito bacana para gerar emprego para os catadores. Se você coloca incineração, você inviabiliza alguma dessas. Aí, bom, você deixa de criar emprego para catador, porque
não dá para muito aproveitar os catadores para trabalhar na usina de incineração, porque na incineração você precisa de gente qualificada, engenheiros, técnicos, dificilmente alguém só para trabalhar com braço. A quantidade de emprego que se gera é pouca quando comparada à quantidade que se geraria se você implementasse o setor de reciclagem. Então, tem esse impacto. Ou seja, incineração e catadores normalmente são duas coisas que brigam. Tá? E quem fala isso não sou somente eu. Você vê isso no Brasil, você vê isso também em outros países da África que tem essa problemática. Só que aí tem é uma briga, uma queda de braço desigual, tá? Porque o pessoal da incineração, eles já ganharam dinheiro aí desde os anos 40, 50, né? E eles têm bastante dinheiro, recurso para investir. Eles chegam, e muitos desses não têm muito, né, dependendo do princípio aí de cada um, mas esse pessoal às vezes não tem muito escrúpulo, chega e corrompe o setor público e faz isso e aquilo, e daí consegue se implementar. E isso significa, né, a não geração de emprego, não exploração do potencial econômico e social das usinas de reciclagem, dos biodigestores e assim por diante. Tá? Então, é uma questão que ela existe. Tá? Agora, bom, na Alemanha, e assim como outros países desenvolvidos, não tem catadores. Eles já saíram do processo porque eles se qualificaram, viraram outra coisa, viraram padeiro, viraram, sei lá. Não tem catadores de resíduo. Tem uma pessoa ou outra que cata alguma coisa na rua, mas não é assim como catadores, né? Aquele pessoal que vive do lixo ali. Tem alguns viciados em drogas aí que ficam em alguns bairros, catam uma latinha lá de alumínio, leva para o supermercado para tirar uma graninha para comprar cerveja. Isso não é bem a configuração de catador que a gente vê, por exemplo, no Brasil, tá? É diferente. Uma vez no Brasil me perguntaram como vivem os catadores na Alemanha. Bom, isso não vive, porque eles não existem. Tá? Então, você não tem, né? O catador, além do mais, o catador precisa do quê? Do lixo para que ele possa catar e vender o material dele. Aqui na Alemanha não tem lixão a céu aberto. Tá? Isso foi proibido há muito tempo, no início do século. Então é proibido, isso não existe. Né? Então você não tem a condição básica para a existência de um catador, que é o lixão a céu aberto. Então não tem catador. Agora, no Brasil tem catador. Tem mais de 3 mil lixões ainda. Estamos em janeiro de 2016 e ainda tem mais de 3 mil lixões ou 3 mil cidades que depositam nesses lixões. E você tem isso na África, você tem na Ásia, você tem até mesmo na Europa e em alguns outros países, né, do leste europeu. Então você tem isso. Tá? E daí você... Aí a gente volta lá um pouco, né? Vamos ligar os pontos agora. Se você tem incineração de resíduos urbanos, você mexe com a questão pública. Se você agora é um gestor público, tem que tomar decisão. Se você tomar decisão pelo incinerador, então você sabe que vai deixar de gerar emprego para a população de baixa renda e para os potenciais catadores, se existirem ou não. Então você vai deixar. Essa é uma decisão a ser tomada. E isso significa que cada país define onde é que ele quer chegar, ele define suas prioridades, né? E vai decidir se sim ou não, se é interessante para eles considerar essa questão a questão social, a questão ou somente a questão econômica, tá? Ou somente a questão ambiental, ou as três coisas, naquilo que a gente entende como desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável é hoje uma grande tendência para o mundo todo. Todo mundo sabe que precisa considerar isso. A maior parte dos países. Agora, nem todo país segue isso, tá? Tem outros países que dizem, não, a questão econômica para a gente é a única que importa. Aí ele sai quebrando o meio ambiente e que se dane se não gerar emprego. O importante é gerar renda. Tá? Então, essa é uma decisão de cada cidade, ou cada estado, ou cada país, dependendo da legislação do local. Né? Se no caso do Brasil é uma decisão nacional, mas, por exemplo, nos Estados Unidos pode ser uma decisão que é estadual, depende do estado, da região que ele está. Pode ser que em outra cidade essa decisão seja local, seja do próprio município, não sei. Então, isso depende da estrutura do país onde você está. Aí, levando em consideração, por exemplo, na África também, que tem um problema social muito grande, você ignorar esse potencial, eu considero um erro. Mas essa é a minha opinião, eu considero um erro. Pode ser que lá as pessoas não considerem isso um erro, então vê só a questão econômica, sei lá.
Na América do Sul, a mesma coisa, se repete. Na Ásia, isso também se repete. Então, essa é uma decisão que o povo do local, da região, do país tem que tomar. Bom, o que se fez no Brasil? Se compartilhou essa decisão. Fez-se uma coisa democrática, um negócio que antes no Brasil não tinha, né? Nos últimos 12 anos aí, fizeram uma coisa na tomada de decisão de coisas relativas à tecnologia, coisas estratégicas para o país, se fez de uma maneira democrática, né? Apesar, vale lembrar também que a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira tem mais de 25 anos, desde que ela começou a ser processada. Então, várias pessoas contribuíram e o Brasil tem essa queda enorme, sim, pela questão social. Então, várias pessoas sentaram, né, e observaram essa questão social. Eles falam, bom, a gente pode falar sobre incineração, mas e aí a questão social? Se deixa de gerar emprego. Então, as cidades, aquelas reuniões do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, aquelas conselhos do meio ambiente, várias pessoas dando opinião contra e a favor, e isso e aquilo, os catadores se manifestando, dizendo que eles precisam do resíduo e se queimar, eles não vão ter mais o plástico para reciclar e vão perder renda. E isso fez com que a política, o povo brasileiro, através da política, tomasse a decisão que criou uma ordem de prioridade. Que ela diz primeiro que é a não geração, né? Está lá no artigo 9º da Lei 12.305, para quem não sabe, lei de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá no artigo 9º, você tem lá uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento. Então lá está a primeira coisa, não geração. A segunda vem reutilização, tá? Se você não teve como não gerar, então você tenta reutilizar, depois reduzir, tá? O contrário, não lembro bem agora. E aí a quarta vem a reciclagem, depois vem o tratamento e por último a disposição final. Aí a gente está aqui na questão da incineração, é tratamento térmico. Só que ao fazer o tratamento térmico de coisas que podem ser recicladas, você vai contra a lei. Por quê? Porque antes de fazer tratamento, você tem que reciclar. E reciclar, se você pegar todos os resíduos que podem ser reciclados, aí você inviabiliza a incineração. Tá? É bem assim, quanto melhor funcionar a reciclagem, aí você vai inviabilizar a incineração. Porque, né, o pessoal, teoricamente no Brasil, não tem problema nenhum você botar uma usina de incineração. Só que você não vai poder pegar o plástico, o papel, né, o papelão, pneus, tudo que queima, não pode pegar, porque você pode reciclar. E aí? Agora vai lá e toma a decisão de incinerar. Você não é defensor disso? Então vai lá e incinera o resto. E aí o resto, a gente entra naquele processo. Para ter viabilidade econômica, precisa de quantidade. Não vai dar para fazer uma coisinha pequena. Aí por isso explica por que no Brasil não está sendo construído usinas de incineração. Apesar de que a lei permita. A lei permite. Desde que você não queime nada que possa ser reciclado. E aí os investidores não entram no processo. Por quê? Porque não vai ter viabilidade econômica. Tá bom? E aí se você tem o restante, o orgânico e mais alguma outra coisa lá, aí o orgânico você pode trabalhar com biodigestores que são muito mais baratos do que uma usina de incineração. Tá? Enquanto uma usina de incineração você pode chegar a valores de 500 milhões de euros, tá? No biodigestor você trabalha com valores a partir de 2 milhões de euros, podendo chegar, dependendo do tamanho dele, né, podendo chegar aí a 10 milhões de euros, mas assim, muito menor do que o investimento em uma usina de incineração. E aí vem a decisão final, né? A minha opinião. Né? Chegamos aqui na minha opinião e também aí vai lhe ajudar, ao eu defender aqui a minha opinião, aí você vai, quem sabe eu posso lhe ajudar a formar a sua opinião. A minha opinião é o seguinte, eu como engenheiro, especialista na área de termoelétricas, que no caso o incinerador de resíduos é uma termoelétrica, né, porque tem um ciclo de água e vapor, usa turbina de vapor, né, gera vapor para gerar energia. Bom, essa é a minha especialidade,
Até antes mesmo de resíduos sólidos eu trabalhava com isso na área nuclear, então gerava a energia, gerava o vapor com a energia nuclear, né? E daí o processo se repete, o ciclo de água e vapor. Só que na casa da nuclear tem muito mais tecnologia envolvida, porque, digamos, o material que você está trabalhando é mais perigoso. No caso de carvão, não, você gera energia e aí essa energia gera vapor, né? Então você gerar energia é um termo, né, para gente que trabalha com termodinâmica é complexo, que a gente sabe que não se gera energia, se transforma. Tá? Mas mesmo assim, comumente se fala gera energia, então sempre quando eu falo gerar energia, lá na minha alma bate lá atrás, eu digo, opa, vou ter que falar aqui novamente, então você já sabe, tá? A gente não gera energia, isso se transforma. Bom, então gerou energia através do carvão, através do resíduo, através do urânio, através de, sei lá, da queima de qualquer outro material, né? Aí você gerou essa energia e gera o vapor e aí o processo se repete. E minha especialização também é essa aí, essa parte da termoelétrica aí. Então, como engenheiro, eu poderia ganhar muito mais dinheiro trabalhando num projeto de usina de incineração, porque os volumes de dinheiro são muito maiores, tá? Então, para mim, é mais interessante trabalhar com isso, né, do que, por exemplo, biodigestores, que vocês vão ver que eu sou um dos maiores defensores de biodigestores para o Brasil e para muitos outros países. Então, biodigestor não me dá tanto dinheiro quanto uma usina de incineração. Só que eu falei para vocês, quem decide o que vai ser usado, né, todos os prefeitos, os governadores, os conselhos se reúnem e definem, criam uma lei, uma política nacional. Ou seja, eles que definem a ordem de prioridade, é isso aqui, ó, o Brasil definiu que a ordem de prioridade é essa. Tá, beleza. Se o Brasil já decidiu que é isso, por que eu vou sozinho comprar uma briga contra uma legislação que foi criada em mais de 25 anos de trabalho por profissionais qualificados e essas pessoas decidiram daquela maneira considerando as características do país em questão. Por exemplo, a questão social que tem no Brasil. O Brasil se preocupa com essa geração de emprego para a população de baixa renda e para os catadores. Então, se o povo brasileiro decidiu por aquela ordem de prioridade, por que eu vou decidir não, tem que passar por cima disso e vou querer fazer incineração no Brasil de qualquer jeito? Não faz sentido, pessoal. Eu, como engenheiro, me concentro em processo de engenharia. Se é incineração ou biodigestor ou usina de reciclagem, normalmente para mim tanto faz. Porque eu preciso só, para eu viver como engenheiro, eu preciso de engenharia. Tá? Então, para mim, no primeiro momento é igual, tanto faz. Tanto faz, é igual. Só que quem me conhece pessoalmente sabe que eu também sou idealista. Eu não consigo trabalhar num projeto. Se eu tenho uma opção de trabalhar em um projeto que vai gerar uma distribuição de riqueza, né, que vai gerar emprego, que vai gerar oportunidade de desenvolvimento para uma cidade, então fatalmente, quem me conhece sabe disso, fatalmente eu vou tender para aquela área, tá? Do que uma área que só gera dinheiro para um grupo fixo de pessoas, que é o caso da incineração. É um grupo, é um timinho, um pessoal que vai lá e investe, contrato, ninguém participa de nada, tá? E centraliza. A incineração ela centraliza todo o ganho do setor de resíduos em um só empreendedor. No caso da reciclagem, não. Você tem reciclagem de papel, reciclagem de vidro, você descentraliza, é tudo espalhado. Você cria oportunidades para os empreendedores locais. Então, quem me conhece sabe que fatalmente eu vou tender também para a questão social, não somente econômica. E também para a questão ambiental. Lembrando que na questão ambiental você tem que investir no incinerador para que ele não gere tanto impacto ambiental. Tá? Então, digamos que tivesse empatado na questão ambiental. Mas na questão social, aí não. Aí você tem realmente grandes diferenças. Na questão econômica, todos eles podem ser bastante lucrativos, dependendo do modelo de negócio. Aí você vai dizer, mas você falou que a venda da energia não viabiliza. Beleza, então viabiliza com tratamento de resíduos. Como eu falei, coloca lá um tratamento de resíduos. Se o prefeito estiver disposto a pagar, por que não? Gera lucro? Gera. Pode gerar bastante lucro. Né? Então, gerou lucro, beleza. Então, você pode ter lucro com a incineração e com o biodigestor e usina de reciclagem, compostagem. Né? Então, tanto faz pelo lucro. Só o que a problemática é a questão social. Só que quem decidiu isso, no caso do Brasil, não sou eu.
é o povo brasileiro através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, eu respeito essa opinião, que coincidentemente é igual à minha. Tá? Eu respeito. Se não fosse igual à minha, eu teria que respeitar do mesmo jeito e propor coisas que a demanda pede, né? Que é isso aí. Então, incineração dentro do Brasil, incineração de resíduos urbanos dentro do Brasil, eu sou contra. Essa é a minha opinião, eu sou contra. Eu acho que vai tirar o emprego de muita gente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, na minha opinião, é a questão da lei. O povo brasileiro já decidiu. Né? Talvez não seja a primeira e a segunda coisa, seja empatado isso aí, tá? Mas o povo já decidiu. Se o povo decidiu, nos resta respeitar essa decisão e acabar com esse assunto. Agora, pessoal que é contra a incineração, não pensem que a incineração é totalmente problemática. Você tem os resíduos hospitalares que, entre uma das coisas, né, você tem a autoclavagem, mas você também tem a incineração como opção para o tratamento de resíduos hospitalares. Ou seja, não impeçam completamente a incineração do país. E aí, para o pessoal que é contra a incineração, mais uma vez, muitos de vocês lutam pela proibição completa da incineração no Brasil. Não dá, é por isso que a lei tem a ordem de prioridade. Tá? Porque alguns tipos de resíduos é melhor realmente você fazer incineração. Tá? Só que aí muda o discurso. Você não vai mais colocar uma usina de reciclagem de resíduos urbanos de incineração. Usina de incineração de resíduos urbanos. Já é usina de tratamento de resíduos hospitalares, que faz uso do processo de incineração. Entendeu? Então não dá para lutar contra a tecnologia. O que você pode fazer é regulamentar o uso da tecnologia. O uso. Mas lutar contra a tecnologia não faz sentido. Toda tecnologia por si só é neutra. Agora, o uso, como vai ser usada essa tecnologia, isso não é neutro. Então, trabalhem pelo melhor uso da incineração, mas não pela eliminação do processo de incineração, pela eliminação da tecnologia da incineração. Isso eu sou contra. Não dá para lutar contra. Não, eu acho que é o contrário. Você tem que lutar para que se desenvolva cada vez mais processos tecnológicos. Né? A tecnologia tem que se desenvolver. Agora, o uso que você regulamenta. Tá bom? Então, é essa a minha opinião. E aí você vai escrever agora a sua opinião. O vídeo ficou um pouco longo, mas infelizmente o tema é complexo. Né? E você fique agora à vontade, depois de escutar esse vídeo, você pode fazer o seu comentário aqui no YouTube sobre a sua opinião do que eu falei aqui. Mostre a sua opinião, mostre se isso influenciou agora a sua nova tomada de decisão. É interessante a gente ter uma interação com vocês aí, né, para saber se o vídeo foi uma coisa legal para vocês. Afinal de contas, eu faço esse vídeo para você, para ajudar que as pessoas, os gestores públicos, os engenheiros, tá, que todo esse pessoal me escreve. Então, esse vídeo também é para vocês. É para os catadores, para saberem defender melhor os seus ideais, baseados também nessa coisa de tecnologia. Então, esse vídeo é para vocês. Por favor, me deem um feedback do que vocês acharam do vídeo, o que eu falei. Tá? Então, porque isso é legal e a gente vai trabalhar dentro dos comentários então do YouTube, tá certo? Um grande abraço a vocês, pessoal, e em luta aí, estamos em luta pelo desenvolvimento sustentável, né? Porque aí o sustentável, eu luto pelo desenvolvimento sustentável porque ele leva em consideração a questão econômica, a questão do ganho, a questão ambiental, mas também a questão social. Tá bom? Então, é isso. Só para dar uma cutucada no pessoal, eu sei que o momento no Brasil, no resto do mundo também, é propício para isso. Quando você tem uma política neoliberal que visa somente o lucro, você fatalmente está indo contra o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável também prevê a base de questão social. Então, liberalismo 100%, o neoliberal, ele só vê a questão econômica, nem sequer a questão ambiental ele vê. Aí você explica o que acontece na China, que é um país comunista, mas esse capitalismo está se desenvolvendo assim no primeiro momento, né? Dane-se o clima, dane-se a questão da social e vamos só ganhar dinheiro.
Então, o próprio mundo capitalista fez uso da China, né, para eles produzirem barato lá, porque o que importa é o dinheiro, e daí passa por cima de tudo. Então, aí já é um outro tema, tá? Desenvolvimento sustentável é uma coisa, liberalismo é outra coisa, neoliberalismo é outra coisa. Aí, se quiser comentar também sobre isso, fique à vontade. Um grande abraço e até lá. Aliás, se você comentar sobre isso, aí eu sei que você viu o vídeo até o final. Tá certo? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.